Bom, vamos fazer aqui o gráfico de uma função de segundo grau completo. Nós temos aqui a função f de x igual a 2x quadrado menos 4x menos 6. Aqui a gente sabe que o a da função é esse 2, o b é esse menos 4 e o c é esse menos 6. Então nós temos aqui o a, o b e o c. Ok, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer algumas observações. Primeiro, olha quanto que é o c dessa função. O c dela é menos 6. O que significa? O que significa o c ser menos 6? Significa que ela vai tocar o eixo y lá no ponto menos 6. Eu já vou marcar aqui um pontinho. Ó. Lá no eixo y vai ser na coordenada menos 6. Então, 0 para o x e menos 6 lá no y. Nós já temos essa informação. Nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática ele é uma parábola. Como essa daqui, o a é positivo, está valendo 2, então essa parábola ela tem a concavidade para cima. Ela vai ter esse formato aqui, ó, para cima. Então a gente sabe que ela é para cima e toca o eixo y lá no menos 6. Então ela poderia ser algo assim, ou algo aqui assim, de repente, ó. Poderia ser algo nesse sentido. Ok, a gente não sabe ainda como ela é. Vamos pegar mais informações. Na verdade, se a gente fizer uma análise aqui do A, B e C, a gente já consegue ter uma noção. Por quê? Sabemos que o A define a concavidade, o C define onde vai tocar o eixo Y, e o B define se vai tocar o eixo Y na parte crescente ou decrescente. Como o B ele é negativo, vai tocar na parte decrescente. Então, ela deve ser algo aqui assim, ó, passando no menos 6 na parte decrescente e depois subindo. Ok, mas vamos fazer aqui completo. Vamos lá então. Primeiro vamos achar as raízes. Ó. Raízes da função. Como que eu acho as raízes? Eu pego a função e igualo ela a zero. Então, 2x quadrado menos 4x menos 6 igual a zero. Quando eu igualo a zero, eu tenho uma equação de segundo grau, que eu vou resolver. Vamos primeiro calcular aqui o delta. O delta, nós sabemos que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vai ficar assim, ó, b ao quadrado. Quem é o nosso b? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que está valendo menos 6. Então, o nosso delta ele vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. E aqui nós temos menos vezes menos, vai dar mais. Então, mais. Agora, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. 48 mais 16, 64. Beleza, então nós temos o delta. Está aqui, o nosso delta vale 64. Agora, pela fórmula de Bhaskara, a gente consegue achar aqui quais são as raízes. Vamos aplicar então a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara nos diz que x aqui, são as soluções, ele é encontrado fazendo menos b mais ou menos a raiz do delta, que acabamos de calcular, que deu 64, dividido por 2 vezes o a. Então vamos lá em cima olhar de novo quanto que é o a, b e c. O a é 2, nós vamos usar aqui embaixo, e o b ele vale menos 4. Ok, e o delta está aqui, 64. Então daqui nós vamos tirar duas respostas. Vamos puxar aqui, nós temos a primeira resposta, vamos chamar de x1, que vai ser menos o b, que é menos 4, mais a raiz do delta, raiz de 64, dividido por 2 vezes o a, que está valendo 2 lá. Então essa conta vai ficar menos 4, 4, mais a raiz de 64, 8, dividido por 2 vezes 2, 4. Ok, então isso aqui vai ficar 12 dividido por 4, que dá 3. Então nós temos que a primeira raiz é 3. Agora vamos ver aqui a segunda raiz. Ó. A segunda raiz vai ser então menos b, então menos 4, menos a raiz do delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 2. Ok, então isso aqui vai ficar 4 menos raiz de 64, 8, dividido por 4. Então isso aqui vai ficar menos 4, porque 4 menos 8 dá menos 4, dividido por 4 vai ficar menos 1. Então nossas raízes são menos 1 e
3. E qual é o significado das raízes da função? As raízes da função é onde o nosso gráfico, que nós vamos colocar ele aqui, toca o eixo x. Então, pelo que percebemos ali pelas raízes, esse gráfico da função ele vai tocar o eixo x no ponto menos 1. Vamos marcar aqui, ó, menos 1. Cadê meu pincel? Deixa eu marcar. Vou marcar aqui de verde. Ó. Ponto menos 1 é uma raiz e o ponto 3 é outra raiz. E nós já sabemos que a função passa no eixo y pelo ponto menos 6. Toca o eixo y lá no menos 6, que é o valor do c. Já deu para ver lá no início. Então, nosso gráfico já dá para ver como que vai ser o formato dele. A nossa parábola vai ser aqui assim. Agora eu preciso ver onde a nossa parábola vai fazer a curva, ou seja, o vértice dela. Vamos aqui então, como que é calculado o vértice da função? Bom, o vértice da função ele é calculado assim, ó, coordenada do vértice. O vértice ele vai ser o ponto de máximo ou ponto de mínimo da função quadrática. Nesse caso aqui vai ser ponto de mínimo. Ele vai ter uma coordenada x do vértice, que é menos b dividido por 2a. Mas quanto que é o nosso b lá? É menos 4. Então vai ficar menos b menos menos 4. Dividido por 2a, o a é 2. Então vai ficar menos 4, aliás, menos menos 4 mais 4 dividido por 4, que vai dar 1. Significa que o meio da função é na direção 1. Como assim? Ela vai fazer a curvinha dela aqui, ó, nessa direção aqui, ó, na direção 1. Em algum lugar aqui da direção 1. Aqui é o x do vértice. Agora, quanto que é o y do vértice? Qual é a altura mínima que essa função vai chegar? É calculado pegando esse 1 e aplicando lá na função, ou fazendo menos delta dividido por 4a. Tanto faz, eu poderia pegar esse menos 1 e aplicar aqui na função, que eu vou achar quanto? Vamos ver. Menos 1 não, né? 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 2 dá 2. Aqui vai ficar 4 negativo vezes 1, menos 4. Então, menos 4 com menos 6, menos 10. Mais 2, menos 8. Então, deu menos 8. Vamos ver se aqui vai dar menos 8 também. Ó, tem que dar, né? Então, vai ficar delta é igual, aliás, o y do vértice é igual a menos delta, o delta tinha dado 64, dividido por 4a, o a é 2. Então, vai ficar menos 64 dividido por 8, menos 8, certinho. Então, ela vai fazer a curvinha aqui na direção menos 8, ó, seria aqui nesse ponto de encontro vai ser o vértice da função. Está aqui. Deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer certinho então. Vamos lá, colocando o vértice da função, a gente sabe que o vértice vai ser aqui no... Opa, deixa eu puxar isso aqui. Opa. A gente sabe que o vértice da função vai ser aqui na coordenada, deixa eu pegar um verde aqui. Vai ser na coordenada 1, menos 8. Vamos colocar aqui o menos 8 está aqui, né? Nessa direção, então o ponto vai ser aqui, ó. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que o nosso gráfico ele passa aqui no menos 1, que é uma raiz, ele passa aqui no menos 6, toca o eixo y, ele faz a curvinha lá no ponto de coordenada 1 e 8, negativo, e sobe passando no menos 3. Ó. Esse é o gráfico da nossa função, então, da função quadrática. Ó. Não ficou certinho não, mas vamos considerar que é um esboço aqui. Né? Então, está aqui, ó. Observe, então, que a coordenada do vértice é essa coordenada aqui, ó, é a coordenada 1, menos 8. Então, o vértice é 1, menos 8, onde a função alcança o seu ponto de mínimo. Então, o que mais a gente pode analisar? Voltando lá para a expressão da função, que está lá em cima, ó, tudo confere, né? Vamos ver aqui, ó. Nós tínhamos, então, ó, como o a ele é positivo, é 2, a função ela tem a concavidade para cima. Ok, confere. Como o c é menos 6, ela toca o eixo y aqui no menos 6, ó, certinho, passando ali, confere. Como esse b aqui ele é negativo, ela toca o eixo y decrescendo, certinho, ó, aqui, ó, onde está tocando o eixo y aqui, está descendo, imagine que é uma montanha-russa, está descendo a montanha-russa. Então, certinho, tudo confere. Confere, confere, confere.
Então, raízes da função, onde toca o eixo y, e vértice da função. Está aqui, ó. Então, a questão está completa e o gráfico da função foi esboçado. Beleza? Então é isso.